Existe uma floresta mais antiga que a Amazônia. Mesmo tendo sido descoberta por europeus há séculos, ela ainda mantém muitos de seus segredos. Vários dos animais dessa floresta só existem aqui. Muito sobre a vida deles permanece envolvido em mistério. E dentro do abraço verde da floresta está uma das maravilhas do mundo. Brasil Selvagem. Joias da Selva. A Mata Atlântica se estende 1.000 quilômetros ao longo do litoral do Brasil, do sul temperado do país ao norte tropical. Do litoral, a floresta se estende até 600 quilômetros para dentro do continente, criando uma ampla variedade de hábitats. Há planícies tropicais exuberantes, matas e montanhas, e áreas abertas de pedras e gramados. Nos últimos 500 anos, grande parte da Mata Atlântica foi transformada em pasto e terras cultiváveis. Mas o que resta da floresta ainda sustenta animais extraordinários. Os muriquis não existem em nenhum outro lugar da Terra. Eles podem passar a vida toda no topo das árvores. Dividem a floresta com uma incrível gama de outros animais. São os muitos hábitats da floresta atlântica que produziram uma variedade de plantas tão rica que, por sua vez, sustentam a grande gama de animais. Um caleidoscópio de borboletas. Quase 1.000 espécies de aves. Mais do que em toda a Europa. Enquanto os muriquis habitam os dosséis, outros macacos vivem em camadas complexas nos galhos abaixo. Saguis e caiararas vivem ao lado dos muriquis. Cada um deles adaptado à sua própria parte dessa complexa e diversificada floresta. Ao contrário de outros macacos nesta floresta que tem hierarquias, os muriquis vivem em uma sociedade mais igualitária, onde a paz é mantida através do toque, do abraço e de carícias reconfortantes. Os macacos vivem em grupos onde os machos geralmente são parentes e irmãos. Formam laços estreitos. Mas o laço mais forte é entre a mãe e seu filhote. Os muriquis são altamente adaptados para a vida nas árvores. Eles têm mãos longas para agarrar os galhos. A cauda é preênsil, capaz de agarrar nos ramos como se fosse uma mão, à medida que eles se deslocam pelo dossel. O grupo de animais, mães e irmãs mais jovens, vivem em harmonia no topo. Mas a afabilidade dos muriquis ainda permanece um mistério, como a maioria das coisas aqui.
Entretanto, os macacos não são os únicos moradores exóticos da Mata Atlântica. Muitas das aves da floresta só existem aqui. A maioria depende dela, como os tangarás. Eles têm uma vida social bem diferente da dos muriquis. Os machos são coloridos. Já as fêmeas são de um oliva mais modesto. Mas quando uma delas chega a um certo galho, um grupo de machos se reúne ali rapidamente. Sua exibição não foi boa o suficiente dessa vez. As riquezas da Mata Atlântica, principalmente a disponibilidade de frutos, permitem que os tangarás machos passem muitas horas do dia dançando. Mesmo sem uma fêmea, os machos locais se reunirão para praticar sua rotina de dança. Geralmente, esses machos não são parentes, mas mesmo assim trabalham em equipe. Apenas um esforço coordenado irá impressionar uma fêmea. Sem uma boa apresentação em grupo, nenhuma dessas aves terá chance de acasalar. Os tangarás estão espalhados por toda a floresta, porém são encontrados em maiores números, onde ela faz fronteira com outros habitats como pântanos e pradarias. E a floresta que margeia os pântanos e riachos é o habitat favorito do cachorro vinagre. Estes animais, um dos menores membros da família dos canídeos, são extremamente raros e pouco se sabe sobre sua vida. O que se sabe é que são altamente sociais, como muitas das criaturas da Mata Atlântica. Nos grupos dessa espécie, existe um macho e uma fêmea alfa que lideram o bando. Eles são os únicos que se reproduzem nesta sociedade. Esses raros animais preferem viver perto da água, principalmente de rios. Grande parte da água que flui para o oeste, a partir dos declives florestados, se encontra para formar o Rio Iguaçu. E criar um dos maiores espetáculos da Terra. As Cataratas do Iguaçu. As águas de mais de 6 milhões de hectares, mais de 1.000 toneladas por segundo, despejam sobre as cataratas. As quedas se estendem a quase 3 quilômetros. E em alguns locais a água cai a mais de 80 metros. Mesmo assim, essa feroz torrente é mais que um habitat da floresta. Os frágeis taperoçus velhos fizeram dessas quedas d'água o seu lar. Por incrível que pareça, eles voam através das cataratas.
Essas aves são as especialistas por aqui. Elas se empoleiram nas paredes íngremes ao longo e por trás das quedas. Mas por que, com quilômetros de penhascos disponíveis, elas escolhem esses locais? Os taperoçus parecem ser naturalmente agressivos. Eles atravessam a parede de água e lutam por um espaço nas rochas, porque aqui estarão seguros para passar a noite. Abutres retornam ao seu poleiro nas árvores ao redor das quedas d'água. À noite, a floresta não é um local seguro. Assassinos estão à espreita, patrulhando o solo da floresta. Os muriquis estão seguros no alto das árvores. E os taperoçus podem dormir profundamente, abrigados pela cachoeira. As cataratas são o esteio na vida dos taperoçus. Entretanto, a cada manhã, eles devem deixar a segurança de seu lar. Como outros de sua espécie, eles são predadores aéreos e passam o dia nos céus, caçando os muitos insetos que saem da floresta. Coatis, parentes dos racuns, são encontrados em toda a Mata Atlântica. Ao contrário dos taperoçus, eles são oportunistas. Auxiliados por um excelente olfato, eles detectam todos os tipos de insetos. Coatis são animais altamente sociais. Os filhotes nascem em um ninho no alto das árvores, e com apenas 6 semanas de idade eles descem e se juntam a outras famílias. Há várias mães, e todas ficam de olho em todos os filhotes. Com um excelente olfato, os filhotes são infinitamente curiosos. Nesse grupo, os adultos são todos fêmeas. Uma irmandade de apoio onde as mães até amamentam os filhotes de outras mães.
Coatis são animais espertos, mas os filhotes ainda têm muito o que aprender, incluindo o que é comida e o que não é. É neste momento que eles percebem o quanto é bom ter mães e tias por perto. Os coatis podem viver lado a lado com os tangarás, mas na verdade eles habitam mundos diferentes. Enquanto os coatis passam a maior parte do tempo procurando alimento, os tangarás ficam livres para os treinos. É o momento da verdade. Uma fêmea chegou. Existe uma rígida hierarquia entre os tangarás. E o macho alfa é geralmente a ave mais velha. Só ele tem a chance de acasalar. Os outros só ajudam na exibição. Então, por que eles dançam se sabem que não terão a chance de acasalar? Eles não têm escolha, pois uma fêmea não acasalará com um dançarino solitário. Assim, todos os machos se juntam e esperam a vez dele. Pode levar até 10 anos para que um deles se torne um macho alfa. E durante esse período, o macho terá dançado por milhares de exaustivas horas. O macho alfa termina a apresentação. Os outros se curvam e ele vai para o poleiro de acasalamento. Esta fêmea não ficou impressionada. Obviamente ele precisa treinar mais. É hora de voltar ao treino. As fêmeas são muito exigentes, por uma razão. É delas o trabalho de construir o ninho e incubar os ovos. Elas têm uma plumagem desalinhada para reduzir as chances de serem vistas. No topo das árvores, as mães muriquis cuidam de seus filhotes por mais de 2 anos. Esses macacos são tão especializados que não têm necessidade de sair desse dossel. Aqui eles têm tudo o que precisam. Há folhas e frutas. E quando o ipê floresce, há até um doce néctar. Os muriquis podem ser criaturas gentis, mas não do ponto de vista de uma planta. Suas flores são destruídas. A Mata Atlântica, além de ser o esteio de tangarás e muriquis, contém mais de 20.000 espécies de plantas. E esta riqueza de espécies sustenta um vasto número de insetos, incluindo mais de 2.000 tipos de borboletas. Os iridescentes machos da espécie conhecida como borboleta azul patrulharão os riachos, tentando afastar outros machos e atrair uma fêmea. Sais minerais podem não ser tão abundantes nas florestas tropicais, mas são essenciais para o crescimento. Por isso, várias espécies de borboletas se reúnem nas poças que evaporam ao longo dos rios.
As borboletas sugam a água salgada. Elas concentram o sal no corpo e expelem o excesso de água. O peculiar sobre essa massa de borboletas é que são todos machos. Eles usarão o sal como presente às fêmeas quando acasalarem. O sal é importante para o desenvolvimento correto dos ovos. Mas o mistério é, por que algumas poucas fêmeas vão em busca do sal elas mesmas? O sal pode ser importante para o acasalamento, mas a maioria das borboletas se alimenta de flores, como esta bromélia. Esta é uma relação muito antiga e bem-sucedida. A borboleta transporta o pólen da planta e, como recompensa, recebe o seu néctar. Mas as borboletas têm uma fraqueza como mensageiras. Elas são voadoras delicadas. Quando está nublado ou chovendo, elas têm que se abrigar. Mas como a maior parte da Mata Atlântica é constituída por floresta tropical, isso se tornou um problema para as plantas. Um novo mensageiro era necessário. Beija-flores. Eles são animais de sangue quente e conseguem voar sob as piores tempestades. Se por um lado as borboletas são impedidas de voar devido ao mau tempo, os beija-flores atravessam a chuva carregando o pólen. A combinação do pólen e do néctar açucarado significa que as penas das aves podem ficar grudentas. Mas na Mata Atlântica, sempre tem um riacho por perto. Os muitos beija-flores que vivem na floresta não se detêm pela chuva frequente. Os cachorros vinagre também convivem com a chuva e a vegetação molhada. Na verdade, eles são quase anfíbios, com pequenas membranas entre os dedos que os ajudam a se mover no solo úmido e fofo. O casal alfa marca seu domínio sobre seu território na floresta. A urina tem um cheiro forte de vinagre, e isso deu a estes pequenos cães seu nome: cachorro vinagre. Estes cães são do tamanho de um terrier, mas trabalhando em equipe eles conseguem caçar animais como coatis. Os coatis estão a salvo dos cachorros vinagre desde que permaneçam nas árvores. E há alimento aqui entre as bromélias. Ao contrário dos muriquis, os coatis não conseguem saltar por entre os ramos no alto.
Então, só há uma rota de saída. Para baixo e de focinho. Agora sim, eles estão em perigo. Para quem não é exigente, como os coatis, a Mata Atlântica é um local enormemente complexo. Há muito para os filhotes aprenderem sobre predador e presa. Os muitos riachos e rios são estradas tanto para os coatis quanto para os cachorros vinagre. Todavia, para os taperoçus, o poderoso Iguaçu é seu lar. Pois eles não fazem apenas seus poleiros por trás da parede de água. Eles fazem seus ninhos ali também. As bordas estreitas estão em grande demanda e os taperoçus poderão usar o mesmo ninho ano após ano. O que significa que novos casais são forçados a usar locais menos adequados. Algumas aves jovens parecem ter dificuldade com o básico do acasalamento. As aves mais velhas têm o benefício da experiência, mas até uma variação pode ser agressiva para essas aves. Os ninhos são construídos com lama e musgo que as aves coletam da própria catarata. A construção de um ninho é um negócio complicado, e para as aves inexperientes as coisas podem tomar um rumo totalmente errado. Como começar a construir um ninho nas costas do parceiro. Enquanto alguns taperoçus têm dificuldades para construir seu ninho, esse negócio está indo muito bem em outra parte. Depois do trabalho duro da confecção do ninho, as aves tomam um banho bem-vindo, cortesia da ducha mais potente do mundo. Com as penas limpas, os taperoçus levantam voo em busca de mais insetos. Os que estão procriando parecem não estarem sendo afetados pelo rugido constante da catarata. Mas ali perto, outra criatura encontrou uma nova maneira de viver em um ambiente barulhento. A rã da cachoeira. Como a maioria das rãs, o macho canta para atrair uma parceira. Mas quando seu canto fica abafado, o macho tem outra maneira de atraí-la. Se você não pode ser ouvido, talvez uma pequena dança possa funcionar.
certamente irresistível para qualquer fêmea. O movimento com as pernas é uma ótima maneira de atrair atenção para si mesmo. Mas não apenas de outras rãs. Esta é a venenosa jararaca. Se a serpente chegar perto demais, essa rã terá que usar as pernas de uma maneira mais convencional. As rãs e os taperoçus, criaturas especializadas que dependem dos riachos e cataratas, sempre enfrentam uma ameaça depois de uma tempestade ou chuva forte. Os rios ficam saturados. Um volume 7 vezes maior de água, 10.000 toneladas por segundo, despejam da cachoeira. Agora, a localização do ninho se torna importante. O casal experiente ainda está seguro. Porém, o jovem casal está em apuros. As águas invadiram o ninho deles. Tudo foi perdido. O jovem casal tentará outra vez no ano que vem. Para estas aves, o importante na construção do ninho é a localização. O casal mais velho está salvo e seco, mas eles continuam brigando. Os taperoçus dependem das cataratas e da floresta ao redor dela. Por sorte, mesmo depois que a enchente retroceder, haverá água suficiente para proteger essas estranhas e especializadas aves. A fonte de toda essa água é a floresta montanhosa, o lar dos muriquis. A grande variedade de árvores, cerca de 450 espécies em um único hectare, significa que haverá frutos o ano inteiro. Os muriquis estão a salvo em sua fortaleza no topo das árvores, mas a presença de uma onça é causa de preocupação. Onças escalam muito bem, mas não são páreo para os muriquis. Quando não há frutas, os muriquis podem comer as folhas da embaúba, pois essa árvore contém poucas toxinas, ao contrário de muitas outras plantas desta floresta. Mas eles não estão desprotegidos, pois a embaúba fornece acomodação em seus caules ocos para os exércitos das ferozes formigas astecas. Essas formigas atacam intrusos desavisados como esse macaco prego. Ele pagou um preço terrível por seu lanche.
Os muriquis têm uma abordagem diferente. Eles evitam a árvore e as ferozes formigas. A técnica é a prova de tolos. Quase. Os muriquis estão tão à vontade no dossel que encontram até água aqui. Algumas folhas agem como uma esponja. A vida parece fácil para jovens e adultos. Normalmente noturna, essa aranha armadeira é um sério perigo, pois é a espécie mais venenosa do mundo. Os jovens devem ficar atentos. Estes filhotes aprenderam outra lição importante. É melhor não mexer com algumas coisas nesta pilha de folhas. Principalmente isso. Formigas soldados. Pode haver cerca de 500 mil delas nesse grupo. Elas atacam tudo o que encontram. Estão no topo dos predadores da floresta. Até a armadeira foi sobrepujada. Animais muito maiores do que as formigas são atacados e desmembrados. Nem mesmo os que conseguem escapar das formigas estão a salvo. Há aves que patrulham os campos. Elas capturam os insetos que fugiram do batalhão das formigas. Criaturas ainda mais especializadas vivem dentro dessa floresta pouco conhecida. Parte do tempo, as formigas são nômades e as operárias e soldados carregam as preciosas larvas, a próxima geração da colônia. Depois de caçar o dia todo, elas constroem um abrigo, um acampamento temporário com o seu próprio corpo. Este será seu abrigo durante a noite. As larvas estão seguras dentro das paredes vivas. Bem acima do perigoso e escuro solo da floresta, ainda existe um pouco de luz para os muriquis. Mas eles também já estão se preparando para passar a noite. Mesmo os jovens ainda estão querendo brincar. À noite, a floresta é um lugar muito diferente. Porcos-espinhos acordam e vão em busca de alimento.
pouco se sabe sobre essas criaturas misteriosas. A Mata Atlântica é o lar de pelo menos 5 espécies diferentes. Uma delas só foi descoberta em 2013. O imenso Iguaçu é protegido. As cataratas marcam a fronteira entre Brasil e Argentina, e ambos os países criaram parques nacionais ao redor das cataratas. Para a sorte dos taperoçus, os parques são protegidos por milhares de hectares de floresta, onde eles ainda podem caçar insetos para seus filhotes. Este filhote está crescendo depressa, nutrido por uma dieta rica em proteínas. À medida que vai chegando a hora de partir, de se aventurar voando através das cataratas em direção ao mundo desconhecido, o filhote sai do ninho e se agarra a uma rocha próxima ao longo de outros de sua idade. Em seguida, movidos por algum estímulo que talvez nunca saibamos qual é, os jovens se soltam. O instinto os impele. E em um instante, eles se transformam em criaturas dos ares. Versão Marshmallow São Paulo.